Bom dia, meus amores! E aí, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar início então ao nosso dia de hoje, terça-feira, dia 29/9/2020. Vamos começar então com a disciplina de ciências não, meus amores, história, tá? Lá na disciplina de História, a Tia Vitória pediu para vocês lerem algumas páginas do livro Riqueza Cultural Brasileira. Gente, é esse livrinho aqui, tá? Que tenho certeza que estão com vocês. Ele é amarelinho, bem fininho, tá bom? Esse livro. E aí, vocês vão ler as páginas 6 até a página 9. Bom, na página 6, né, vamos conhecer um pouco sobre os portugueses. Quando os portugueses se mudaram para o Brasil, eles vieram com uma grande mudança, né? Eles trouxeram móveis, roupas, utensílios domésticos, ferramentas e muitas outras coisas. Além de toda essa bagagem, eles também trouxeram uma bagagem, né, que é chamado de imaterial, ou seja, que não é algo material, né? Que eram, no caso, seus costumes, suas tradições, né? E também os seus saberes. Então, essa bagagem que eles falam de imaterial, ela estava na culinária, como receitas, modos de preparar e consumir os alimentos e ingredientes. Aqui eles tentaram introduzir os alimentos que consumiam em Portugal. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles tentaram reproduzir os alimentos que eles tinham costume de comer lá em Portugal. E aí, mas nem sempre conseguiram, tendo de adaptar suas receitas substituindo os ingredientes de lá por ingredientes daqui. Então, o primeiro e o mais importante alimento introduzido pelos portugueses no Brasil foi o açúcar de cana. E esse açúcar ele era produzido nos engenhos, que eram grandes propriedades agrícolas, onde se plantava a cana e fazia o açúcar. Então, o primeiro alimento, né, que foi introduzido aqui, que os portugueses introduziram aqui no Brasil, foi, né, a cana, e da cana onde extrai o açúcar. Os portugueses também introduziram muitos costumes alimentares, né? Que foram eles que trouxeram os animais de criação. Olha para vocês verem. Como as galinhas, os porcos, as vacas, que não existiam por aqui. Então foram os portugueses que trouxeram todos esses animais, né? Esse costume de criar os animais. E aí mantém até hoje, né? Hoje nós vamos em muitas fazendas, né, em chácaras, a gente vê muita criação de porco, de galinha, né, de vaca. Eles também trouxeram diversidade de receitas usando a carne e os derivados desses animais, como o leite e os ovos. Com o leite, eles reproduziram receitas antigas e criaram novas receitas de queijos, manteiga e ampla variedade de doces. Eles também introduziram alguns cereais, como o arroz e o trigo, o azeite de oliva também. Apesar de terem sido introduzidos pelos portugueses, esses alimentos têm origem do continente asiático. O arroz também foi trazido pelos portugueses, juntou-se ao feijão daqui e resultou no prato mais tradicional do Brasil, que é o arroz com feijão, né? Todos os dias no almoço, né? Nós temos essa tradição de comer o arroz e o feijão. Já é uma tradição já muito antiga, né? Vem de muitos anos atrás. Há muitas variedades de feijão que acompanham o arroz e essa dupla geralmente é completada por mais ou umas misturas. Pode ser carnes, ovos, verduras, legumes e diversas receitas. O bacalhau salgado trazido pelos portugueses foi adotado pelos brasileiros. O bacalhau é um peixe, tá, gente? E aí do bacalhau dá até para fazer bolinhos de bacalhau desfiado.
fica muito bom. Muitas sopas também são de influência portuguesa, como caldo verde. Então as sopas também, né, comidas assim de caldo também são de influência aí portuguesa. Vamos agora aos doces. Os doces portugueses têm sempre muitos ovos e leite, com os quais se fazem cremes deliciosos. Juntando o trigo, estão prontas as tortas e os pastéis, os bolos, os pães, os doces e recheados que tanto gostamos. Tanto que aqui na página 9, ó, tem os pastéis de Belém. Esse aqui a Tia Vitória já provou, é uma delícia. Não sei se vocês já comeram. Ele é feito de massa folhada coberta com creme de ovos e leite. Muito bom. Tem aí pastéis de Santa Clara, massa recheada com creme de ovos. Esse aqui a Tia Vitória nunca comeu, não. Esse. Tem aí fios de ovos feitos com gema de ovos e açúcar. Esse aqui também a Tia Vitória não conhece. Mas parece ser bem gostoso, né, esses doces. E também tem a nata de leite, que além de fazer manteiga, é ingrediente de biscoitos, pães, cremes, entre outros alimentos. Esse aqui, a Tia Vitória adora esses biscoitinhos de nata. São uma delícia. Então, todos esses docinhos aqui, né, são maneiras, receitas dos portugueses que trouxeram aqui para o Brasil, né? E muitos desses tem aqui no Brasil, pessoas fazem para vender, né? Ou até mesmo em casa mesmo, a gente sabe a receita e faz. Depois de fazer a leitura dessas páginas nesse livro aqui, vocês vão responder as 3 perguntinhas que eu deixei para vocês copiarem no caderno. A primeira pergunta: qual foi o primeiro alimento introduzido pelos portugueses no Brasil? Bem lá no comecinho da explicação, a Tia Vitória falou. 2. Cite 3 animais de criação introduzidos pelos portugueses. Quais são os 3 animais, né, que eles começaram a trazer para cá, para o Brasil? E número 3. Escreva uma receita que você conheça, que tem alimentos que foram introduzidos pelos portugueses. Então, você vai escrever para mim uma receita de algum doce, né, ou até mesmo de algum prato que você conheça, né? Se você tiver dúvida, pergunta para a mamãe, pergunta para o papai. E nessa receita tem que ter pelo menos um alimento, tá? De origem aí portuguesa, né? Que os portugueses trouxeram para cá, tá bom? Use aí, né, a criatividade, pensem bem, volta lá no texto, olha os alimentos, né, que foram introduzidos aqui. E aí vocês escrevem aí no caderno de vocês, certinho?